dia. Aula de Biologia hoje da segunda série, nós vamos falar do grupo das fanerogamas, mais especificamente das gimnospermas. Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, página 3 e 4. Então, gente, a gente vem vendo a botânica, né? Vem estudando esse grande nicho da biologia, e a gente terminou o grupo das criptogamas e agora a gente vai entrar no grupo das fanerogamas, que são os vegetais mais complexos, né? Os vegetais teoricamente mais evolutivos, seguindo aquela linha evolutiva que a gente já conversou. Obviamente que estas evoluções são sempre buscando melhores adaptações ao meio terrestre, já que todos os 4 subgrupos briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são considerados vegetais superiores, né? Ou seja, vegetais terrestres. Então, a principal característica que eles vão tentar obter, vão tentar se adaptar, tentar evoluir para adquirir, vai ser a independência da água. A gente viu que as briófitas não conseguiram isso de modo permanente, né? Tanto que faz aquela analogia com os anfíbios. Percebemos que as pteridófitas já têm um maior sucesso evolutivo em relação a essa questão da independência da água. E agora a gente parte para um grupo mais complexo, que é o grupo das fanerogamas, que a gente vai perceber que aí sim a gente já tem uma independência completamente, importante, né, na questão evolutiva relacionada ao meio aquoso. Então, vamos primeiro falar um pouquinho das características, né, desse grupo, das gimnospermas. É um grupo que sua maior distribuição, né, dentro do planeta está relacionada mais ao hemisfério norte, né, porque ela tem larga distribuição nas florestas temperadas, e a gente sabe que esse tipo de clima é um clima que está mais voltado no hemisfério norte. Obviamente que nós temos também no hemisfério sul, inclusive até aqui no nosso país nós temos um pouco de vegetação temperada sim, no sul do país, mas predominantemente nas florestas do Canadá, do norte dos Estados Unidos, do norte europeu, a gente vai ter uma maior abundância. O maior representante que nós temos, mais conhecido nosso, vão ser os pinheiros, né? Então é um tipo de vegetação, apesar de não ser muito comum na nossa região, ela é bem conhecida nossa sim, a gente tem sim um bom conhecimento dela. E uma característica bem interessante desse grupo é que eles vão apresentar todas aquelas estruturas, né, que nós já vimos, caule, raiz, folha, vão apresentar vasos condutores ou traqueídeos, o que explica o seu grande porte. Se a gente pegar as gimnospermas, a gente pode dizer que elas têm imensos portes. Nós temos exemplares aí de mais de 20 metros de altura. As florestas temperadas do Canadá e do norte dos Estados Unidos, até do sul do país, Santa Catarina, né? A gente consegue perceber que são florestas imensas, de alturas imensas. A copa das árvores chega até 15, 20 metros de altura, são bem altas mesmo. Mas a principal característica desse grupo é que eles vão apresentar semente, coisa que até então nós não tínhamos presente no grupo das criptogamas. Então essa presença de semente já auxilia numa questão de dispersão desse grupo. O que isso significa? Significa que a partir do momento que eu tenho semente, eu consigo dispersar mais o território, eu consigo alcançar maiores territórios com maior facilidade devido à presença de semente. Ou seja, começa a entrar a questão da dispersão de semente por outros animais. Só que tem um detalhe, que é o principal detalhe desse grupo. A semente desse grupo é nua. O que significa ser nua? Não tem nenhuma cápsula, nem tem nenhuma proteção que envolva essa semente. Essa semente fica exposta à natureza, ou seja, literalmente nua, ok? E aí, gente,
esse grupo teve que resolver de uma vez por todas problemas de desidratação, principalmente relacionados à reprodução. As pteridófitas já haviam resolvido o problema da desidratação, porém ainda não haviam resolvido completamente o problema da independência da água quando falava-se de reprodução. Já as gimnospermas conseguem resolver isso devido a várias características evolutivas que surgiram, porém a uma principal, que foi o desenvolvimento de uma característica que é a presença de estróbilos, tá? Estróbilos são estruturas, tá, que vão ser como ramos, né? São, na verdade, ramos reprodutivos que vão armazenar, desenvolver e armazenar os esporângios, tanto o masculino como o feminino. Então, a partir do momento que eu tenho um ramo, uma cápsula, né, uma proteção para os esporângios masculino e feminino, eu resolvo a questão da independência da água para a reprodução, porque eu consigo evitar a desidratação desses esporângios. Então, a presença dos estróbilos é crucial para a independência da água relacionada à reprodução do grupo dos vegetais. E essa presença desses estróbilos, essa evolução, ocorre justamente no grupo das gimnospermas, ok? Então, em qualquer questão que vocês se deparem, que pergunte qual foi a característica evolutiva crucial para a independência dos vegetais relacionada à reprodução, vocês têm que saber que foi a presença de estróbilos, que é o ramo reprodutivo que vai desenvolver, né, e proteger os esporângios, tanto masculino como feminino, tá? E aí a gente vê dois tipos de reprodução dentro desse grupo. Nós temos a reprodução mais comum dentro desse grupo, que é imensamente mais comum, que é a reprodução sexuada, tá? Ela é um tipo de reprodução assim que a gente pode dizer que 99,9% das vezes é a que ocorre, ok? E aí esse tipo de reprodução, ele vai ser a reprodução que vai utilizar essa questão evolutiva dos estróbilos, né? Que vai ser quando os estróbilos masculinos vão se abrir e aí por algum vão liberar o pólen, né? Os esporos, e esses esporos eles vão de alguma forma, seja por fatores naturais, fatores climáticos, chegar até o estróbilo feminino e ter contato com os esporângios femininos e ocorrer a fecundação, ou seja, ocorrer a reprodução sexuada. Só que ocorre também um outro tipo de reprodução assexuado, que não é tão comum, mas ocorre sim. E essa reprodução assexuada, ela ocorre por estaquia. Tá? Estaquia é uma palavra que vem do grego, né? Ela vem da questão da clonagem, porque é literalmente uma clonagem. É quando literalmente a gente tira um pedaço da planta e estaca ela na terra e ela consegue se desenvolver. Então a gente consegue fazer o tipo de reprodução assexuada nas gimnospermas através da estaquia. Só que na natureza isso não é tão comum de acontecer. O ser humano utiliza muito dessa técnica, porém naturalmente é difícil que ocorra, porém ocorre algumas vezes, ok? E aí, gente, fique sabendo dessa questão reprodutiva, fica aqui o pedido da atividade evolutiva número 1, relacionada ao capítulo 2. Eu quero que vocês descrevam, expliquem, né, o ciclo reprodutor, ou seja, o ciclo de vida das gimnospermas, tá? Detalhando todo o processo, citando todas as etapas, ok? E para finalizar a aula, nós vamos falar de megaesporângios e microesporângios, ok? Por que a gente tem que falar disso? Porque esses dois termos, megaesporângio e microesporângio, são termos muito vistos em provas. E o aluno fica, às vezes, confuso, porque ele fala, esporângios são
os gametas lá, mas por que mega e micro? É simples, gente, isso as pessoas fazem uma confusão, mas é tão simples. Megasporângios vão formar os megasporos que vão originar o gametófito feminino. Então é só vocês saberem que o megasporângelo vai formar o gametófito feminino e o microesporângelo vai formar os gametas masculinos. Então é só você gravar isso: mega feminino, micro masculino. Então megasporângelo vai formar os gametófitos, ou seja, os gametas femininos. Mega forma os gametas femininos. Microesporângilos vai formar os gametas masculinos. É só isso que vocês têm que saber. O problema é que vocês ficam querendo saber todos os detalhes de mega e microesporângios que não importa para vocês e vocês acabam fazendo confusão. Gravem apenas isso: megaesporângilo forma os gametas femininos e microesporângios formam os gametas masculinos, ok? Então fico aguardando a atividade evolutiva. Até a próxima, muito obrigado.